Olá, bom final de tarde para você que está ligado aqui na programação, nas redes sociais do Destaque Rural. Está no ar a partir de agora, Destaque Rural Notícias, comigo Moisés Cristiano, as informações do agronegócio, da economia, a previsão do tempo e também as cotações. E lembrando que você pode participar deste nosso programa, ele é ao vivo, depois também você pode assistir gravado, se não conseguir pegar alguma parte dele. E você pode participar através das redes sociais, mandando aí as suas sugestões, os seus comentários, as suas perguntas para o programa Destaque Rural Notícias. Estamos começando então a partir de agora o Destaque Rural com algumas informações que vamos trazer hoje. Temos sinalização da equipe econômica de reduzir as taxas do Plano Safra em 1 ponto percentual, assunto que a gente comenta já. Colheita da safra da soja alcança 98% da área. A colheita do milho chega a 95%. E as vendas da soja 17 e 18 disparam no mês de abril. Vamos comentar também sobre o dólar, que hoje teve mais uma cotação aí, os maiores patamares dos últimos anos, e também as cotações gerais do agronegócio. A partir de agora, aqui no Destaque Rural Notícias. Vamos começar falando então sobre que o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Wilson Vaz, disse hoje que a equipe econômica sinalizou com a redução de 1 ponto percentual nas taxas de juros do Plano Safra 2018-2019, mas que a pasta vai trabalhar por uma queda maior. Hoje à tarde, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se reuniu com o presidente do Banco Central, o Ilan Goldfein, e também com a secretária executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, para discutir o novo Plano Safra. A colheita da safra da soja 2017-2018 já alcançou 98% da área semeada, isso considerando os dados relacionados ao dia 4 de maio. É um ligeiro avanço de 0,3 ponto percentual da semana anterior. Segundo os analistas, o ritmo de retirada da soja das lavouras atingiu o mesmo percentual do mesmo período de 2017. Só ficou um pouco acima da média normal para essa época das últimas 5 temporadas, que foi 97%. De acordo com os analistas, a produção de soja deve somar 116,7 milhões de toneladas, um crescimento sobre a safra 16-17 de 2%. Sobre a colheita do milho, também temos algumas informações de que a colheita da primeira safra de milho, 17-18 no Brasil, atingiu 95% da área semeada, considerando também a data de 4 de maio. É uma pequena evolução em relação ao percentual de 91% que estava da semana anterior. Os analistas dizem que o ritmo de retirada do grão das lavouras está atrasado se for feita a comparação com o percentual do mesmo período do ano passado, que chegou já a 99% nessa data, nessa época. Também se comparado à média dos últimos 5 ciclos, que é 97%. A produção do milho verão deve totalizar 26,01 milhões de toneladas. Esse resultado, em relação à safra 16-17, é uma queda de 16%. E a comercialização da safra brasileira de soja já chegou a 64% da produção obtida. Também considerando essa data que foram tiradas as informações, que é 4 de maio, os analistas dizem que o percentual se encontra acima dos 52% registrados no mesmo período do ano passado, 62% da média das últimas 5 temporadas. E dizem que o avanço foi de expressivos 10% sobre o relatório anterior aí das vendas da safra 2017 e 2018 da soja, que mostram aí um resultado positivo disparando no mês de abril. Sobre o arroz, a colheita de soja no Rio Grande do Sul se aproximou de 89,1% do total semeado, segundo a seção de política setorial do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. Eu falei soja, mas a gente está falando do arroz, né? A colheita do arroz, então, atingiu 89,1% desta área. 1.071.377 hectares. De acordo com o Instituto, então, o IRGA, a produtividade média das lavouras
no Rio Grande do Sul é de 7.899 quilos por hectare. A região produtora da fronteira oeste ainda é a mais adiantada, tem a maior produtividade até o momento, já colheu 96,5% da área, produtividade de 8.262 quilos por hectare. Destaque também para a região da planície costeira externa, 120.719 hectares, 92,3% já da área colhida, produtividade de 6.939 quilos por hectare. Planície costeira interna já chegou a 89,9% da colheita. Os analistas dizem que, apesar da regional estar próxima de concluir a colheita do cereal, poderia estar mais avançada, então, essa colheita, se os volumes de chuvas tivessem sido menores durante a janela de plantio do grão, mostrando aí, então, segundo os especialistas, né, que o clima teve aí essa influência no caso da cultura do arroz. Vamos agora falar sobre economia. Os assuntos relacionados à economia têm algumas informações bem interessantes. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, ingressou na Justiça com uma ação civil pública para pedir a suspensão do reajuste de contratos individuais de planos de saúde para o período 2018-2019. O valor do reajuste já estava sendo esperado aí para os próximos dias. A ação usa como argumento um relatório de que o Tribunal de Contas da União preparou sobre a política de aumento do preço dos planos. A auditoria apontou ter falhas, falta de transparência, também de mecanismos para conter abusos na metodologia usada pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para determinar, então, o percentual máximo dos planos individuais. Por isso, então, o IDEC, né, que defende aí os consumidores, ingressou na Justiça, entrou na Justiça pedindo a suspensão dos reajustes desses contratos. Também destacar aqui que estamos na semana aí do Dia das Mães e tem uma estimativa aqui do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, de que há menos de uma semana para o Dia das Mães o comércio estima a maior alta das vendas dos últimos 5 anos. O Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas calculam que 111,5 milhões de consumidores irão às compras no próximo domingo, com um valor médio de presente de R$ 152,98. A projeção, segundo os dados, mostram que os consumidores devem injetar aproximadamente 17,05 bilhões de reais nos setores do comércio e também dos serviços. Pelos dados, a maior parte dos presentes vai ser paga à vista, em 3% dos casos vai ser paga em dinheiro, 24% no cartão de débito. E o cartão de crédito parcelado deve ser usado por 28% dos entrevistados nessa pesquisa que trouxe esses dados para a gente. A valorização recente do dólar, só nos últimos 3 meses, subindo aí 10%, desencadeou uma corrida por proteção cambial nas empresas de comércio exterior. O movimento mais forte se deu entre exportadores que ficariam mais propensos aí a travar a taxa de câmbio, por qual receberão produtos vendidos ao exterior, depois da alta que colocou o dólar naquele patamar superior a R$ 3,50. Também houve aumento nas contratações do hedge, né, da proteção, por parte dos importadores que não querem se expor ao risco de a moeda americana se valorizar ainda mais e eles terem que pagar mais em reais pelos produtos que encomendam do exterior. Tem aqui alguns dados relacionados a esse assunto que foram retirados aqui da B3, a Bolsa Brasileira, por onde passam essas transações, que as operações de venda de moeda em contratos a termo, que são usados por exportadores, alcançaram 18,1 bilhão de dólares em abril. Isso é 75% acima da média mensal dos últimos 12 meses. Se comparar com abril do ano passado, quando o dólar estava na média negociado a R$ 3,14, a alta foi de 83% no uso deste instrumento, onde é possível então fixar a taxa de câmbio pela qual as empresas vão vender dólares em data futura. Já que a gente está falando do dólar, né, lembrando que hoje o dólar chegou em alguns momentos ali durante o dia na sua cotação máxima R$ 3,59, mas no pregão de hoje
fechou em R$ 13,56, R$ 3,5689. Hoje teve valorização de 0,45%, estamos falando do dólar comercial. Em relação à Bolsa de Valores, o índice Bovespa teve hoje uma sessão volátil e ela conseguiu se fixar no campo positivo na reta final só do pregão, interrompeu a sequência de 5 quedas, apesar do exterior fechar estável depois do anúncio do presidente Donald Trump de os Estados Unidos saírem do acordo nuclear com o Irã. Também hoje, um assunto que impactou aí nos negócios, os investidores também digerem a decisão de Joaquim Barbosa de desistir da candidatura à presidência e também teve hoje início da temporada de resultados do primeiro trimestre. Então, todos esses assuntos aí foram que impactaram aí nos negócios da Bolsa de Valores ao longo do dia. O benchmark da Bolsa fechou então com alta de 0,29% aos 82.956 pontos. E teve alguns momentos, né, do dia que a Bolsa chegou a cair 0,62% na mínima do dia. E a máxima do dia teve uma variação positiva de 0,84%. Vamos agora à previsão do tempo. Vamos então ficar sabendo como é que fica o tempo para amanhã, né, que amanhã é quarta-feira. Começamos aqui com a previsão para o sul do país. Quarta-feira, então, dia 9 de maio, previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira no litoral de Santa Catarina. As demais áreas do sul têm um dia de sol forte e pode ter calor à tarde. Há previsão de chuva isolada na fronteira do Uruguai. O restante, então, da região, tempo bom com sol predominando. Vamos agora para a região centro-oeste. Ver como é que fica o clima amanhã, quarta-feira, dia 9. Massa de ar seco cobre a maior parte do centro-oeste do Brasil e o predomínio é de sol na região. A previsão de pancadas rápidas de chuva pode acontecer à tarde só no oeste de Goiás e no leste de Mato Grosso. E agora é a hora das cotações. As cotações, então, farelo de soja, Ponta Grossa, o que foi fechado hoje, terça-feira, dia 8 de maio, o valor último de R$ 1.490 a tonelada do farelo de soja em Ponta Grossa. Em Paranaguá, R$ 1.510. A soja, saca de 60 quilos em Passo Fundo, R$ 81,00. Em Paranaguá, R$ 85,50. Também o mesmo valor em Rio Grande, R$ 85,50. Em Rondonópolis, R$ 75,00 a saca de 60 quilos. Agora o milho. O milho em Passo Fundo, R$ 41,00. Em Ponta Grossa, R$ 40,00 a saca. E em Rondonópolis, R$ 29,00 a saca. Temos também do trigo, em Santa Rosa, a tonelada, R$ 800,00. Em Dourados, R$ 810,00. E Cascavel, R$ 900,00. E em Carazinho, R$ 800,00. Eram essas as informações, então, que tínhamos para a edição de hoje do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode participar da nossa programação de segunda a sexta. A gente faz esse programa ao vivo, traz informações sobre o agronegócio, destaques do dia, né? Também tudo que os analistas colocam à disposição de informações para trazer para você que fica ligado aqui nas redes sociais da Destaque Rural, sempre 6 horas da tarde. Lembrando que você pode participar, mandar o seu comentário, a sua pergunta, participar do programa de todas as formas aí, interagir com a gente. E também, depois que a gente sai do ar aqui ao vivo, o programa fica gravado nas redes sociais da Destaque Rural. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, às 18 horas, estaremos de volta com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Até mais.